Queria conversar um pouco com você sobre literatura, a arte da palavra escrita, mais especificamente sobre uma obra, mais especificamente sobre um trecho de obra. A obra que eu gostaria de comentar com vocês é esta obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E o trecho que eu gostaria de comentar com vocês é o trecho da página 118 desta edição, que se chama O Vergalho. O que é que fala no vergalho, minha gente? Para que a gente tenhamos compreensão clara do caráter denunciativo, caráter sócio-histórico dessa obra, certo? O vergalho. O vergalho vai falar a história um pouco resumida de Prudêncio. Quem era Prudêncio? Prudêncio era um escravo que convivia com Brás Cubas quando Brás Cubas era criança. E Brás Cubas sentava nesse escravo, fazia esse escravo de cavalo, brincava de cavalinho com esse escravo, certo? Ou seja, às vezes machucava esse escravo. E um comportamento comum, certo? Na época lá do Império da Escravidão, em que os senhores pegavam os senhorizinhos de escravos e tudo mais, pegavam as crianças escravas também, de mesma idade, para fazer esse tipo de estripulia. E aí, qual o aspecto interessante desse trecho, o vergalho? Prudêncio, ele é liberto pelo pai de Brás Cubas, liberto e tudo mais. E aí, quando ele é liberto, ele adquire escravo para ele. Um desses escravos adquiridos, ou esse escravo adquirido, faz uma coisa que deixa Prudêncio ex-escravo, ou seja, um escravo liberto, deixa Prudêncio indignado. E Prudêncio começa a bater neste escravo dele, então escravo dele, no meio da rua. Quando Brás Cubas ouve aquela movimentação de pessoas lá no meio da rua e tudo mais, Brás Cubas se aproxima. Ao chegar lá, vê Prudêncio, aquele garoto, aquela criança a quem ele tinha tanto maltratado, um escravo liberto, Prudêncio, batendo em outro escravo, o escravo dele agora, Prudêncio. Então, o que é que Brás Cubas faz a crítica? Olha as sutilezas do maroto. Com a mesma severidade que eu fiz com ele, ele faz agora com o escravo e ainda pagando mais com juros, ou seja, de maneira mais grave, tá certo? No meio do povo, aí dá a entender, no meio do povo, ou batendo de maneira mais forte com o vergalho, né? Então é bastante interessante essa passagem, porque Machado de Assis é muito questionado por muitos críticos, porque ele não tomaria partido da sua raça, ou seja, ele não tinha aquele aspecto de denunciar as barbaridades que eram cometidas por sua raça, certo? Aliás, contra a sua raça, né? Contra a raça negra, já que ele era mulato. Então ele é muito questionado por isso. Salvo raras exceções, ali como contra pai, contra mãe, muito se questiona, olha, Machado não toma partido, Machado ele não é um defensor da classe, da raça negra, certo? Ele não seria esse defensor. Mas a gente tem que observar da seguinte maneira. Machado de Assis via o ser humano uma espécie de tripé, certo? Corruptor, corrupto, corruptível, certo? Então, por exemplo, é como se fosse um tripé. Todo ser humano seria aí um momento corruptor, corruptível, certo? Então a corrupção humana, esse aspecto problemático da existência humana, ele é muito visto por Machado de Assis. Então ele tinha dificuldades, a meu ver, de tomar partido por quem quer que fosse. Tem um episódio também que ele fala sobre religião nesta obra, em que ele faz uma doação a uma senhora que acobertava os encontros dele, Brás Cubas, com uma mulher casada, e essa senhora, segundo ele, passa a rezar todas as noites por ele. Ou seja, é uma crítica ferrenha à experiência humana, também à religiosidade, aos comportamentos humanos, certo? Então, por isso que eu creio que Machado não pegou tão pesado, tão profundo com a questão da escravidão como um defensor de sua raça, como um defensor da negritude. Mas pegando, pessoal, ainda fazendo uma comparação, esse episódio que eu citei para vocês está em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora eu vou falar para vocês, efeito comparativo, um pouco dessa obra, um pouco de um trecho dessa obra, que é A Cidadania no Brasil, um longo caminho, do professor José Murilo de Carvalho.
Na página 20 desta obra, o professor também faz uma observação que vem a encontro do que Machado coloca, né, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que ele fala na página 20? Abre aspas. Era tão grande a força da escravidão que os próprios libertos, uma vez livres, adquiriam escravos. Fecha aspas. Então, pela obra não literária, histórica, sociológica do professor José Murilo de Carvalho, a gente consegue perceber que aquilo que foi denunciado, aquilo que foi colocado por Machado de Assis, através de Brás Cubas em Memórias Póstumas, é algo que era latente, realmente era verdadeiro, que realmente acontecia na sociedade. E esse triste episódio de Prudência, que é uma literatura, ele também possui uma análise histórica, ou seja, acontecia realmente aquilo no período. Os escravos libertos passavam a ter escravos, ou seja, a escravidão tinha uma ideologia tão forte que até quem era liberto passava a querer ter escravos. Essa foi uma pequena conversa, espero que você tenha gostado do conteúdo dela. Muito agradecido.